Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou instalar para vocês o Devuan Linux. É uma distro bifurcada do Debian e eu vou fazer, como eu tenho feito nos últimos vídeos, desde baixar a ISO, mostrar para vocês como é feito isso, e o passo a passo de instalação e também do pós-instalação, tá? Então é bem interessante essa distro para você que ainda não conhece. Você vai ver como funciona essa distro. Ela não tem systemd. Foi justamente aí o problema dessa bifurcação, foi causada justamente por uma discordância entre os usuários de Debian da época com os desenvolvedores e entre eles também. Então houve essa bifurcação, certo? O Debian continuando o seu caminho já com o systemd e o Devuan se bifurcando do Debian, mas não utilizando o systemd, certo? Então vamos lá para o vídeo. Vamos começar pelo site distroat.com, pessoal. Aqui nós temos um pouco de informação a respeito do Devuan Linux. O Devuan Linux, como eu mostrei para vocês, é baseada no Debian, usa o kernel Linux, ela é de origem global e a situação do Devuan, pessoal, é a seguinte. É uma distribuição bifurcada do Debian em 2015, certo? No ano de 2015, o Devuan já havia lançado, se eu não me engano, no finalzinho de 2015, tá até aqui na Wikipedia, mas aqui está falando sim, aqui ó. Em abril de 2015, na realidade, o Devuan lançou apenas uma versão pré-alfa do que viria a ser hoje o Devuan estável, certo? Então, a partir de 2015, a partir do Debian 8 Jesse, houve já essa bifurcação entre Debian com essa ramificação Devuan, certo? O Debian continuou com o systemd e o Devuan não utilizou mais o systemd. Na realidade, não chegou nem a utilizar, já foi lançada sem o systemd. Certo, pessoal? E aqui no site do Devuan, eu vou entrar aqui para vocês verem. Aqui no site do Devuan, você vai ter mais informação a respeito do que eu estou falando. Aqui, logo no título, ele diz o seguinte: Devuan GNU mais Linux é um sistema operacional de software livre para o seu computador. Software livre significa que você está livre para usar, copiar e distribuir, estudar, alterar o software e compartilhar suas modificações com a comunidade. Certo? Aqui para baixar o Devuan, eu vou deixar esse link na descrição desse vídeo, vocês já podem observar que está aí na descrição. Esse link aqui para vocês escolherem a versão que vocês desejam baixar aqui, tá? Nós temos aqui de 32, de 64 bits e várias outras ISOs diferenciadas aqui que vocês podem escolher, tá? Eu escolhi essa ISO, a AMD64 Desktop ISO, de 3.6 GB. E já vou começar a instalação do Devuan, certo? Aqui já é o boot do Devuan. Eu vou selecionar a primeira opção. Então nós vamos escolher aqui português do Brasil, marcar, novamente aqui Brasil. O teclado aqui nós vamos selecionar o português brasileiro. Aqui já começamos com o nome da máquina, certo? Eu vou colocar como sempre Tico. Vou colocar Tico. Vou em continuar. Nome de domínio, pessoal, vou colocar Tico também. Aqui já pede para você criar uma senha de root, pessoal. Interessante isso aqui, já cria uma senha de root. E novamente, repete ela. Nome completo para o novo usuário. Eu vou colocar aqui Tico. O nome de usuário para sua conta eu vou deixar também Tico.
E aqui eu vou criar uma senha para esse novo usuário, tá? Vou repetir ela. Configuração do nosso fuso horário, do nosso relógio. Eu vou marcar aqui São Paulo. Aqui, pessoal, recomendo a vocês aí que não é tão experiente no Linux, usar essa primeira opção, assistido, usar o disco inteiro, tá? Mas se você já tiver experiência, você pode descer aqui e escolher a melhor opção, tá? Vou no primeiro aqui, vou na primeira opção. O disco ele já marcou aqui o que eu selecionei lá, tá? Aqui é uma máquina virtual. No seu caso aí, se for a instalação numa máquina física, tenham muito cuidado, porque se você selecionar um disco que tenha um sistema operacional aí e não tiver certeza do que está fazendo, você vai excluir tudo que estiver dentro do seu HD. E não adianta vir reclamar para mim, porque o que eu faço é simplesmente mandar ter cuidado, tá? No caso aqui, uma máquina virtual, não vai ter problema, tá? Então eu vou selecionar, é a única máquina, é o único HD, é um HD virtual. Vamos dar um OK aqui. Aqui também é a respeito da opção anterior, é com respeito a home separada ou para iniciantes, que é a primeira opção aqui, deixar tudo junto. Também recomendo a você aí que não tem muita experiência, usar essa primeira opção. Se não, você pode usar essas outras opções. Vamos da primeira aqui, tá? Aqui, pessoal, eu vou dar um Enter, que significa finalizar todo esse processo e começar a escrever as mudanças no disco. Ele pergunta se eu desejo realmente fazer essas mudanças, então você marca de não para sim. E aí dá um Enter, ok? Já está formatando as partições. Agora ele está já instalando o sistema básico. Pessoal, nessa etapa ele me pergunta se eu desejo ler outro DVD. Isso acontece porque ele tem opções de você baixar vários DVDs para, no caso, instalação offline, né? No caso aqui, eu não quero, então eu vou clicar, vou dar um Enter na opção não. Agora aqui, pessoal, é o seguinte, ele está perguntando se eu desejo escolher um espelho de rede. E isso aqui é interessante, tá? Porque tem atualizações, então nós podemos colocar sim aqui. Aí ele me dá esses dois repositórios aqui, esses dois espelhos, e você pode escolher um dos dois, tá? Eu vou escolher o primeiro mesmo, vou dar um Enter. Aqui, pessoal, nessa etapa você pode deixar em branco e dar um Enter, tá? Beleza, ele já está lendo o espelho e já está obtendo arquivos. Pessoal, nessa etapa nós podemos deixar como não, que aqui é mais como uma enquete de você participar e mandar informações anônimas, tá? Então vamos deixar não. Olha aqui, nesse momento nós temos o que eu acho mais importante aqui na instalação do Devuan, que é escolher os nossos ambientes de desktop. E vocês já podem observar que nós temos aqui vários. O default aqui é o XFCE, tá? E nós também temos o Mate, Cinnamon, e KDE e LXQT, tá? Para selecionar, você vai com a seta para cima e para baixo do seu teclado e aperta a tecla espaço, que você marca o ambiente que você quiser, marca e desmarca, tá? Eu vou marcar aqui o KDE, tá? O XFCE é padrão, mas eu vou marcar assim mesmo, tá? Vou instalar esses três, posso até instalar o Mate também, você pode instalar até todos, pessoal, só que você deve entender que quanto mais ambiente, mais tempo demora para instalar, tá? E mais espaço é consumido no seu HD. Beleza? Vou marcar esses três aqui e vou dar um Enter. A partir do momento em que eu marquei o espelho de rede, que eu selecionei o meu espelho de rede, ele começa a baixar os arquivos direto do servidor, coisa que no caso de eu não ter selecionado, eu instalaria apenas o básico e eu teria que fazer isso depois, pessoal. Ou, se eu tivesse mais de um DVD, eu poderia adicionar os DVDs. Pessoal, gerenciador de seção padrão, nós temos duas opções aqui. Nós temos duas opções aqui, o SDDM e também temos o Slim. Vamos marcar o SDDM, tá? Beleza, pessoal, nós chegamos agora nessa etapa. Essa etapa é o seguinte, falei para vocês no início que o Devuan não usa o systemd,
Desse modo, ele tem aqui três alternativas de Unit System. Ele tem o sysvinit, que é o sysvinit, ele tem o OpenRC e tem o runit, ou RUnit. No caso aqui nós podemos escolher o padrão. Até o momento, o original, o padrão é o sysvinit. Ele é o padrão e o recomendado, é a escolha recomendada segundo eles aqui, pelo que está escrito aqui no início, tá vendo? Então nós vamos escolher o sysvinit. Pessoal, nessa etapa nós vamos selecionar o disco que vai ser instalado o Grub. No caso aqui, o disco é apenas aquele mesmo que eu marquei, que eu criei no início. Então eu posso instalar o carregador de inicialização Grub no registro mestre de inicialização daquele disco virtual que criei, certo? Vamos dar um Enter aqui. Aqui ele pergunta se eu desejo procurar manualmente o dispositivo. Aqui, pessoal, se você tivesse mais de um HD no seu computador, no caso aqui não vai aparecer porque é uma máquina virtual, mas imagine que você está instalando no seu computador e você tem dois HDs. Apareceriam aqui esses dois HDs. O ideal seria mesmo instalar no /dev/sda, certo? Vamos dar um Enter. Instalação completa, pessoal. Agora vamos continuar. E aqui, pessoal, já é o boot do Devuan GNU Linux instalado no HD. Aqui você já entra com a sua senha, o usuário já foi selecionado. Muito bem, ele entrou já com o ambiente mate, mas nós podemos trocar isso aqui, pessoal. Vocês lembram que eu instalei mais dois ambientes, instalei o KDE e, se eu não estiver enganado, o XFCE, posso ver isso daqui a pouco. Deixa eu só ajustar a resolução do sistema, da tela, aqui em monitores. Isso aqui já dá. Certo, pessoal, nós estamos aqui com o ambiente mate. Eu vou encerrar a sessão para eu mostrar para vocês os outros ambientes. Então aqui, vocês estão observando que está com a seção mate. Eu vou trocar aqui para o Plasma, por exemplo. Instalei realmente o XFCE e o Plasma. Agora eu posso entrar com o Plasma. Então estamos com o ambiente Plasma. Beleza, pessoal? Então estamos com ele aqui funcionando agora, já instalado. O ambiente é o mate. Lembrando, pessoal, eu não mostrei para vocês, mas eu vou mostrar agora. No Devuan, como sudo, você tem que primeiro adicionar o seu usuário sudo, certo? Então nós temos que fazer o que? Eu já fiz isso, eu vou mostrar para vocês simplesmente como é feito, tá? Então vamos logar como root e aqui nós vamos entrar com nano /etc /suders, beleza. E aqui nós temos que adicionar aqui, pessoal, na realidade nós temos que adicionar, então aqui embaixo eu vou colocar, nessa linha eu vou adicionar o usuário Tico. Então aqui eu vou colocar esse comando aqui, e aqui eu vou colocar igual, parênteses, ao, dois pontos, ao, fecha parênteses, ao, certo? Agora eu vou salvar e vou sair. Agora eu já posso sair daqui do root e eu já posso aqui dar um sudo apt update comercial sudo apt upgrade. Coloco a senha e ele já faria para mim as atualizações, certo? Ele diz que está todos os pacotes atualizados, então não teve necessidade de fazer mais atualizações. Mas você, antes de fazer esse processo aqui, pessoal, vocês têm que lembrar que o usuário, o comando sudo não vai funcionar se você não adicionar primeiro o comando sudo justamente lá naquele comando que eu dei para vocês, certo? Para instalar um programa aqui, vamos instalar um programinha aqui só para a gente ver as informações do sistema, e o programa que eu vou instalar é o Neofet, que eu faço sempre aqui, tá? O comando de instalar também é sudo apt install Neofet, um S para aceitar. Se eu der o Neofet agora, eu já vou abrir o meu programinha, já vai ser aberto. Então aqui nós temos o Devuan GNU Linux, versão 3,
E nós temos o kernel, como eu falei, o kernel é o 4.19, certo? Com o ambiente mate. Beleza? Lembrando a vocês que eu instalei mais dois ambientes, foi o KDE e também o XFCE. Certo, pessoal? O Devuan já traz alguns programas. Vocês podem observar aqui que ele já traz os básicos de todos os sistemas que eu instalo aqui. É um sistema, como eu disse, bem parecido com os primeiros Ubuntus quando foram lançados, principalmente a versão 5, 7, bem no começo era bem parecido, tá? E até hoje, pelo menos o instalador é bem parecido com o Debian, mas ele parece muito com o Ubuntu, tá? Escritório, nós temos aqui bastante aplicativos de escritório, ele já traz bastante. Ferramentas de sistema também traz muitas coisas, inclusive traz o K3B aqui já instalado. Bom, é isso aí, pessoal. Consegui instalar aqui o OBS Studio por meio do Synaptic. Eu entrei aqui no Synaptic, coloquei a minha senha de root e eu baixei o OBS Studio. Você pode instalar vários aplicativos por aqui, certo? Eu instalei o OBS Studio, vou mostrar para vocês aqui. Está funcionando perfeitamente, mesmo sem o systemd. Está funcionando perfeitamente. Consegui gravar a tela aqui, vou mostrar para vocês. Olha, está aqui a tela gravada. Certo? Uma coisa que eu preciso explicar para você é o seguinte: ele não dá suporte automaticamente a Wi-Fi, pelo menos nessa instalação que fiz. Não consegui habilitar o Wi-Fi, precisa de mais configurações que vai ser objeto de outro vídeo, tá, pessoal? Mas o modo cabeado está funcionando perfeitamente, tá? Mas com respeito aos aplicativos para você utilizar no dia a dia, ele está funcionando muito bem. A maioria dos aplicativos feitos para Debian funciona aqui. Vamos fazer um teste aqui, pessoal, só para encerrar o vídeo. Vamos fazer um teste aqui instalando uma outra suíte de escritório, que é o FreeOffice. Vamos entrar na internet e eu vou ver se eu consigo instalar aqui aquela suíte. Tudo bem? Então vamos pesquisar aqui por FreeOffice e eu vou instalar como se eu estivesse instalando no próprio Debian. Baixar, vou procurar a opção aqui para Linux, que é essa aqui. E aqui eu vou escolher justamente a opção para Debian, tá vendo aqui, ó? De 64 bits, que é essa aqui. Eu vou tentar baixar e ver se eu consigo fazer a instalação desse aplicativo, dessa boa suíte de escritório. É uma ótima suíte, pessoal, é gratuita, aqui no Devuan Linux. Eu vou minimizar, como eu faço sempre, e vou entrar no terminal, pessoal. Aqui no terminal eu vou listar e vou entrar na pasta Downloads. Vou dar uma listada aqui e aqui eu vou dar um sudo dpkg-i. Vou dar o nome do pacote aqui. Vou dar um Enter, vou colocar a senha. Vamos ver se ele vai conseguir fazer a instalação aqui. Ele deu um erro, pessoal. Eu vou forçar a instalar as dependências com esse comando aqui, ó, sudo apt-get -f install. E eu vou ver se vai entrar agora. Parece que agora vai dar certo, pessoal. Com respeito ao Wi-Fi e a Bluetooth, pessoal, como eu falei, eu não habilitei aqui. Precisa de mais configurações, que não vai ser objeto desse vídeo, tá? Lembrando que o Devuan está carente de documentação, não é uma documentação tão completa, mas, como eu disse, se você vai utilizar no dia a dia, para seu trabalho aí, é uma ótima distro, você pode usar a rede cabeada e você consegue trabalhar perfeitamente, tá? Mas eu vou mais para frente fazer um vídeo explicando para vocês, fazendo um vídeo explicativo sobre habilitar esses plugins aqui no Devuan Linux. Olha aí, pessoal, aparentemente ocorreu tudo bem. Eu vou já fazer o teste, deixa eu fechar aqui. Olha, tá aqui, vamos ver se ele vai abrir normalmente. Olha aí, pessoal, abriu bem fácil. Eu vou só testar para vocês aqui, mas pelo que deu para notar, abriu perfeito.
Beleza? Então funciona, legal. Eu vou já adiantando para vocês que não tem muita informações sobre Linux, está começando agora, ou usa muito Linux, mas os Linux mais amigáveis, como Linux Ubuntu, Mint, Zorin e vários outros aí que são mais amigáveis. Esse aqui, pessoal, eu não recomendo, vou ser franco com você, eu não recomendo para você que não tem muita experiência, tá? Por quê? Porque é um sistema que não é tão conhecido, certo? É um sistema pouco conhecido, principalmente para novatos. Então eu não recomendo que você tente fazer a instalação dele para usar no dia a dia, tá? Eu recomendo assim, que você tente fazer a instalação dele para você pegar experiência e também para você aprender mais sobre essa distro, né? Pegar mais informações sobre ela e quem sabe no futuro até contribuir com ela, né? Mas eu não recomendo que você use ela no seu dia a dia se você não tem uma base sólida de conhecimento a respeito dela, certo? Mas para experimento, a gente sabe, nós que utilizamos Linux, nós sabemos disso claramente, que nós gostamos de experimentar as coisas, porque é justamente assim que a gente aprende. Então essa é uma boa ideia para quem quer aprender mais sobre distros Linux e quem quer se informar mais sobre algumas distros, como é o caso dessa aqui, que não é tão conhecida, tá? Mas desde já eu vou falando para vocês que para experimento é uma maravilha. Vocês vão pegar conhecimento mesmo, tá? Depois que você experimentar várias vezes, vocês pegar mesmo a prática da distro, aprender bastante sobre ela, e você pode até usar ela no dia a dia. Vou mudar aqui para o Plasma, só para a gente colocar um papel mais bonito aqui no nosso desktop. Vamos lá, deixa eu vir aqui em configurações da área de trabalho, papéis de parede, como vocês estão vendo, não tem muito, tá? No caso aqui você pode baixar por aqui, pessoal. Eu vou colocar esse papel aqui que não tem nada a ver com a distro. Bom, é isso aí, pessoal. Então eu desde já agradeço a paciência de vocês aí. Fica aí a dica para vocês aprender mais sobre Linux. É uma boa distro para treino, para vocês aprender mais um pouco sobre Linux. Se vocês desejarem arriscar, está à disposição aí. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo de onde baixar essa distro. Tudo bem? Então por hoje é só. Eu agradeço a vocês por mais esse vídeo e espero vocês no próximo vídeo. Abraços!